O sétimo filme que eu assisti foi O Fantasma do Paraíso, de Brian De Palma. É, ou De Palma, não sei exatamente como é a pronúncia, mas enfim. Ele. Eu não conhecia o Brian De Palma, eu nunca tinha ouvido falar do Brian De Palma, mas na verdade eu já tinha assistido alguns filmes dele. O que me passa pela minha mente agora é Os Intocáveis, que é aquele filme de máfia, né? Na verdade, é um filme policial, já que é focado na unidade que foi batizada de Os Intocáveis, que eram os policiais que foram responsáveis pela prisão do Al Capone. E, se não me engano, teve outro filme dele que eu assisti, mas eu assisti Os Intocáveis, esse outro filme, sem me atentar para a direção, só assistindo assim mesmo, sem pensar muita coisa. Eu tinha gostado do filme, mas não pensei muito sobre a questão do diretor. E agora, O Fantasma do Paraíso, que é um filme de 74, que eu assisti justamente por causa da, da coletânea A Arte de Brian De Palma, da Versátil Home Video, que todos os filmes que eu assisti até agora foram desses DVDs. Eu tive a oportunidade de estar assistindo esse Fantasma do Paraíso e eu realmente me impressionei bastante, porque, é, primeiro, o filme, vou falar um pouquinho sobre a ideia do filme. A ideia do filme é que ele, na verdade, é um meio musical e é um rock ópera, meio de horror também, que nem o rock. Como é? Pô, Opera Picture Show, era isso? Que é aquele filme do famoso que eu esqueci o nome direito, que na verdade não assisti, então um motivo de por que eu ter esquecido o nome. Então ele segue as mesmas propostas semelhantes, não vou dizer que são as mesmas, e ele veio um ano antes, ele é de 74, o Opera Picture Show, eu tenho quase certeza que o nome é esse, ele é de 75. E nessa trama a gente tem um protagonista que é o Winslow, em que ele está produzindo uma obra musical, uma cantata, como ele chama, e provavelmente é um tipo de composição musical que eu não conheço, o filme também não se importa muito em explicar, mas o que importa é que a cantata dele é baseada na obra Fausto, do Goethe, e essa obra acaba sendo roubada por um magnata da indústria musical, que é o Swan, interpretado pelo, aqui tem o nome, Paul Williams, que é um cantor, eu não conhecia. Ele fez toda a parte musical do filme, inclusive ele canta as partes do protagonista, que o ator do protagonista não é cantor. E a ideia é que essa música é roubada pelo vilão Swan, que é um magnata da indústria musical, e o Winslow, é horrível falar esse nome com o nariz estupido. O Winslow Leach, ele acaba na busca dele por tentar reaver os direitos da música, tentar fazer um acordo com o Swan. Ele acaba passando por um monte de coisa, ele vai preso, os dentes dele são todos extraídos e trocados por dentes de metal. Fica preso numa prensa de discos e é completamente desfigurado, perde a capacidade de cantar. Então o cara se fode completamente. Ele pega um figurino que ele acha num camarim lá, que o do novo show, na verdade, que é o Magno Opus que o Swan quer lançar, que é o Paraíso, que seria um grande show musical de rock, que seria como o próprio filme diz, a Zanado das óperas rock, e que ele rouba a música do Winslow justamente para servir como a primeira música abertura do Paraíso. E vai desfigurando a música completamente de um jeito que vai deixando o Winslow cada vez mais puto. E o Winslow, depois que ele é desfigurado, ele fica meio maluco, ele pega um figurino, ele fica com o rosto todo queimado, mas não chega a mostrar a aparência dele na maior parte do filme, só vai mostrar no final. Quer dizer, a gente sabe que ele tá todo desfigurado, porque mostra ele com a mão no rosto assim, correndo e fumegando, mas não chega a mostrar o aspecto que o rosto dele fica. E ele usa uma máscara e uma capa, assim, uma roupa preta e isso com os dentes de metal e ele perde um olho, só fica com o olho assim meio arregalado e tudo escuro ao redor, que eles usam uma maquiagem. Fica com um aspecto bem sinistro e bem parecido um vilão do Homem-Aranha. Eu não sei porquê, mas quando eu olho ele só consigo me lembrar, tipo, como se fosse alguma versão muito mais maligna do Abutre.
mas a ideia é que ele passa a ser o fantasma do paraíso e assombrar a produção musical do Swan. É uma clara referência ao Fantasma da Ópera, mas também tem muitas referências ao próprio Fausto do Goethe, que o personagem estava escrevendo uma música sobre, a história que ele passa, a forma como ele se, a história que ele passa, que ele vive, tem várias referências com Fausto, também tem algumas referências com Dorian Gray e provavelmente outras produções, além de Eu Suspeito ser uma grande paródia com a indústria musical dos anos 70, mas isso eu não saberia identificar tão bem porque eu não sou assim tão conhecedor da cena musical de época nenhuma. Mas o lance do filme é que, pô, eu achei ele muito bem dirigido e a forma como o Brian De Palma trabalha as cores eu achei fenomenal. Assim, eu olhava o filme e ficava encantado com a mistura de cores e tons e do figurino dos personagens, que tem todo aquele estilão de que você olha e pensa, porra, música dos anos 70 aqui. E na verdade vai mostrando gente de vários gêneros musicais, sempre parodiando. Na verdade, o filme todo é uma grande paródia. Assim, eu vi que ele é colocado como meio que do gênero horror, mas eu não consegui sentir muito horror. Eu acho que é mais uma paródia até da ideia de horror. E todos os personagens praticamente são meio que ridículos. O Winslow é ridículo, o vilão Swan é ridículo. Você olha pra ele e fica parecendo aquele vilão caricato do estilo James Bond. No início ele aparece com uma luva branca assim, só mostra as mãos dele. E a forma como as pessoas tratam ele é tratado pelas pessoas, tudo fica um negócio assim meio caricato. Mas é tudo tão bem construído que eu achei tudo tão divertido. E isso combinado com as músicas, tem uma hora que toca uns pianos e uns violinos logo nas partes iniciais. Na verdade, quando o Winston está procurando o Swan para reaver os direitos da música dele, é tudo tão com um ritmo tão interessante, a forma como o Brian De Palma vai conduzindo a história, vai conduzindo os cortes de cena e vai mostrando essa história do Winston tentando reaver a música dele. Ele encontra nesse processo a Phoenix, que é uma garota, uma cantora, que ele se encanta por ela, se encanta pela voz dela e a forma dela de cantar, e ele percebe que só quem pode cantar a música dele, Fausto, é a Fênix. E ao longo do filme ele vai fazendo um acordo, ele faz um acordo com o Swan, não diferente do acordo que Fausto faz com o diabo, ou com a morte, eu não sei dizer porque eu não li a obra, para ressuscitar a esposa dele, e isso sem falar que o nome da gravadora do Swan é Death Records, então tem toda uma ideia de um pacto com a morte, de um acordo faustiano, que acaba sendo uma metalinguagem, já que o personagem está trabalhando uma música que é baseada em Fausto. E essa interação desses três personagens principais, que são a Fênix, a Winslow e o Swan, é muito legal. E realmente a forma como o Brian De Palma vai levando o filme pra frente, eu achei fantástica. É, eu vi nesse filme muitas características de outro filme que eu assisti há bastante tempo, que foi Suspiria. É um filme italiano, eu não lembro agora o diretor, na verdade eu não sei o diretor, mas a forma de trabalhar as cores e a forma de trabalhar as cenas e os enquadramentos, eu me lembrei muito de alguns momentos de Suspiria. E eu fui olhar, eu li rapidamente algumas informações sobre o filme, ele foi lançado antes de Suspiria, e curiosamente a atriz que faz a Fênix, que é a Jessica Harper, se eu não me engano, ela é protagonista do Suspiria, o que talvez mostre que o Suspiria se inspira bastante nesse O Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma. E realmente é um filme que me empolgou tanto, eu gostei tanto de assistir esse filme. Normalmente eu não gosto tanto de musical, mas as músicas são tão boas, a forma como o ritmo do filme é conduzido pela trilha sonora, que muitas vezes, assim, não é um musical como, sei lá, Os Miseráveis, que o tempo todo é música. Que hora vai me ligar? Que o tempo todo é música, mas a trilha sonora sem vocal, que tem muito violino, tem muito piano, tem muita guitarra também nos momentos de rock, nos momentos que vai mostrando a organização lá do Paraíso, que é o projeto musical do Swan. É tudo tão bem montado, ele gera um ritmo assim na forma como a história é contada que eu curti bastante. Pelo que eu vi, esse filme do Brian De Palma ele é situado como sendo, se eu não me engano, ele é considerado o Brian De Palma é considerado um dos expoentes da nova Hollywood. Eu não conheço a ideia da nova Hollywood, do que se caracteriza esse movimento, e nem muito menos quais os diretores e filmes estão envolvidos na nova Hollywood.
Mas depois de ter visto esse Fantasma do Paraíso, eu fiquei muito interessado para ver um pouco mais sobre o que seria esse novo Hollywood e ver se realmente tem coisas tão interessantes quanto esse Fantasma do Paraíso. Assim, esse Fantasma do Paraíso é um filme que eu nunca tinha ouvido falar, talvez até mais por meu desconhecimento de filmes do que por qualquer outra coisa, mas eu curti muito assistir ele, eu recomendo bastante. Pra todo mundo que gosta de cinema, é um filme legal de se assistir, é um filme divertido. Mas assim, o filme não se leva a sério e também não dá pra levar ele a sério. Ele é uma tem muito de comédia, e eu acho que funciona muito bem o componente de comédia dele. A parte de horror, eu acho que ele flerta com a ideia de horror, mas é mais uma paródia. Também o filme é todo uma paródia. Ele é inspirado em Fausto, em Fantasma da Ópera, mas também é uma paródia deles, até pelo próprio nome Fantasma do Paraíso, que eu acho que já denota essa ideia de ser uma paródia. Mas realmente, como diz aqui a descrição, paródico e extravagante, esse musical é uma das obras mais originais do diretor. E eu acredito que seja uma das obras mais originais dele, sim, porque Os Intocáveis, apesar de, tentando lembrar retrocesso, eu me lembrar de alguns momentos em que o autor se utiliza de recursos semelhantes que ele usou aqui no Fantasma do Paraíso, principalmente no momento em que o personagem do Sean Connery morre. Eu acho que é o personagem do Sean Connery. É, ele parece muito mais normal para os padrões assim, de filme hollywoodiano do que o Fantasma do Paraíso, que eu achei tão realmente original em sua concepção. Eu lembrava bastante Suspiria, mas como eu disse, Suspiria parece ter vindo depois. E, pô, o que realmente me chamou a atenção, primeiro que as músicas são boas, os cantores são bons, mas assim, os atores, eles não são os cantores. Se eu não estou enganado, eu posso estar enganado, mas eu acho que nenhum dos atores ele é de fato cantor, tirando o Swan, que é músico mesmo, mas o personagem eu não lembro se ele canta no. Eu acho que ele não chega a ter nenhuma. Não, ele só tem umas partes poucas cantadas mesmo, mas ele é mais colocado como magnata da indústria musical do que exatamente como cantor. Não. Na verdade, ele é cantor, inclusive na concepção do personagem. Ele ganhou um disco de ouro aos 14 anos, mas dentro do filme ele já está mais para empresário do que para cantor mesmo. É, então, assim, quem interpreta os personagens não canta pelos personagens, digamos assim. Mas eu gostei muito das músicas, a interpretação dos personagens é muito legal, embora ela seja bastante exagerada e bastante caricata, como se fosse mesmo uma ideia de que é algo que não é exatamente um filme, mas uma, como posso dizer, se muitos filmes buscam imitar a realidade, no sentido de você vê o filme e você sabe que aquilo é uma tentativa de mostrar um espelho da realidade com uma história fictícia, o Fantasma do Paraíso eu senti que ele busca ser meio que uma super realidade, usar os recursos dos filmes, usar os recursos do cinema para mostrar algo que é mais fabuloso do que a própria realidade. Eu acho que os usos das cores denotam isso, alguns enquadramentos denotam isso, e o jeito como os personagens são, de certa forma, tão caricatos e tão ridículos, na forma que eles se mexem, na forma como eles se expressam, eu acho que busca isso. E a composição das cenas, quando você vai olhar, mesmo em momentos que não são é, parte do espetáculo Paraíso, que é o projeto do Swan, que aparece lá no final do filme, você vê que a montagem das coisas é tudo para trazer uma natureza meio fantástica, uma natureza superior à realidade. Tudo tão assim bonito, organizado, a forma como as pessoas se mexem, a forma como as cores estão apresentadas e combinadas, como o cenário é apresentado, que não é a realidade ali, é alguma coisa tipo maior que a realidade. E eu noto isso em Suspira também, uma beleza irreal, uma beleza que você não vê, por exemplo, numa fotografia de um pôr do sol, por exemplo. É uma beleza criada, mas é uma beleza ainda assim, uma beleza que você pode criar com cinema e que mostra algo acima do real mesmo. Eu já tinha visto uma vez um nome para isso, que foi, se eu não me engano, foi num vídeo que eu vi sobre o filme do Speed Racer, e eu acho que segue bem essa linha de que o filme do Speed Racer, ele funde essa ideia talvez, do desenho com filme e mostra coisas bem que você pode fazer com o filme, mas que gera aquele talvez desconforto em algumas pessoas porque não é uma realidade
uma fotografia realista, digamos assim. Como se fosse uma hiperrealidade. Mas eu já tô me estendendo demais. Eu acho que quando eu tô com nariz entupido eu acabo falando muito. De qualquer forma, eu vou ficando por aqui. Pra quem reparou que eu tô sem óculos, não é pra tentar fazer pose de quem não usa óculos, é porque momentaneamente ele está perneta e eu vou consertar daqui a pouco com um pouco de Super Bonder. Mas enfim, espero que esse meu vídeo tenha sido minimamente interessante. Uma coisa que eu tenho que criticar no filme é que eu achei que a cena final dele poderia ter sido melhor. Eu achei que ela foi um pouco apressada. Ela poderia ter sido muito mais épica. Inclusive, teve momentos do filme que foram mais épicas do que o momento climático, o que é uma lástima. Mas fica a minha recomendação. Eu achei esse filme fantástico. Ele tem seus erros e isso, pelo que eu vi, ele foi mal recebido na época dele. Mas eu acho que, não sei, talvez não tenha sido tão compreendido na época, mas vendo ele agora eu achei realmente uma obra bem única, bem sem igual mesmo. Não, na verdade teve o próprio Rocky Horror Picture Show, meu Deus, eu sempre me confundo com o nome desse filme. Ele é bastante único também e eles se parecem em alguns sentidos. Ah, mas o Fantasma do Paraíso veio antes, então não dá para dizer que é uma cópia desse outro filme mais famoso, embora já tivesse sido lançado a peça com esse nome que provavelmente inspirou os dois filmes. Mas por enquanto eu vou ficando nessa, espero não ter falado muito besteira, eu me sinto muito mais confortável quando estou falando sobre filme japonês, mas a ideia é essa, eu ir vendo os filmes e aprendendo conforme eu vou assistindo, e eu espero no fim do ano eu saber muito mais sobre essa época dos filmes de Hollywood, o diretor Brian De Palma e sobre cinema em si, do que agora que eu estou apenas no sétimo filme que eu estou comentando. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E como eu estou sem óculos, eu vou ter que chegar aqui para poder ver onde está o mouse para poder parar o vídeo. Então tchau.